Bom, chegando num ponto agora que a gente conecta mais com a visão de como que se constrói software e como que se suporta esses modelos de negócio e jornadas de usuário da melhor forma possível, não dá para a gente ignorar as arquiteturas de software que a gente vai utilizar, né? E eu trouxe aqui uma visão evolutiva de como que isso tem acontecido ao longo dos anos, né? Lá nos anos 90, a gente tinha muito aquela questão de código meio procedural, copy-paste para um lado e para o outro, acabava virando, o pessoal chama de espaguete, né? Um monte de coisa que dificulta o reuso, dificulta a componentização. Isso acaba se tornando bem difícil de manter e evoluir, principalmente quando você tem vários times colaborando dentro de uma base de código, né? Então, a forma como você desenvolve, empacota e distribui faz muita diferença na sua capacidade de manutenção depois. Depois que a gente passou algum tempo operando modelos assim, né, tinha já era um tipo de sistema, um tipo de exposição, a internet praticamente não existia nessa época, né? Só que de repente tinha um impacto menor porque você tinha uma jornada de cliente meio limitada ali no mundo mais físico, né? Enfim, era um modelo bem diferente do que a gente tem hoje, né? Chega nos anos 2000, né, um pouco antes do modelo de nuvem se tornar um pouco mais popular enfim, ser o modelo padrão para as empresas, a gente foi para aquele modelo que a gente pode chamar de lasanha, né? Múltiplas camadas, era muito comum o MVC, né, o Model View Controller, alguma coisa nesse sentido. Você passa a ter, né, uma capacidade ali de separar melhor os contextos, né, o que é apresentação, o que é teu modelo de negócio, o que é persistência, enfim, coisas que são contextos distintos, né, na sua arquitetura, mas ele, enfim, ele no final ele é melhor empacotado e mais fácil de distribuir do que o nosso espaguete anterior, né, que era muito copy-paste, coisas meio difíceis, né? E o problema que eu tenho aqui, né, que eu fico num cenário um pouco mais monolítico, né? Pensa, por exemplo, uma arquitetura de repente que começou com Ruby on Rails ou aquela arquitetura Java um pouco mais tradicional, você pode ter dificuldade de escalar isso aqui horizontalmente, dependendo de como que você tenha construído, né? E o escalar horizontalmente, né? A vantagem disso, né, o objetivo que a gente tem com relação a isso é que você rodando em nuvem é muito desejável que você consiga escalar, aumentando a quantidade de servidores e depois voltando, né, em vez de você ter que crescer o tamanho do servidor para um modelo maior. Né? Então, dependendo do seu modelo aqui monolítico, talvez você tenha alguma dificuldade com isso, né? Talvez seja relativamente fácil de equacionar. Tem formas hoje já de trabalhar com monolitos de uma forma que traga produtividade sem ter tanto ponto negativo, né? Mas tem que pensar um pouquinho, talvez você tenha que modernizar um pouco a arquitetura para sair desse contexto, né? E aí, pegando dos anos, sei lá, 2015, 16 em diante, né, provavelmente, né, já é um tema um pouco mais recente, a gente tem essas arquiteturas que são hoje microserviços e tal, que parecem mais com o contexto Ravioli, né? Você tem ali um componente bem mais fino, bem mais específico, só que eles têm que se comunicar de uma forma ali que, enfim, é muito mais complexa do que você tinha na lasanha, né? Enfim, na lasanha que você tem basicamente tudo disponível para conectar com sua base de dados, as formas de você puxar dados e colaborar era um pouquinho mais fácil, né? Nesse componente você tem uma interação de múltiplas APIs, né? Múltiplas integrações de repente orientadas a eventos, né? É super escalável, infinitamente escalável praticamente, né? Porém, tem uma complexidade de projeto e de evolução que a gente não pode desconsiderar, né? Então, para muitos produtos, dependendo da arquitetura, até do ciclo de vida que a empresa está, pode ser muito mais interessante você ficar num modelo um pouco mais limitado, menos escalável, porém mais produtivo para o time, né, que seria o modelo aqui da lasanha, um modelo um pouco mais monolítico, para você não ter que lidar de repente com uma complexidade, dificuldade de gestão, como é esse modelo de microserviço. Então, varia muito qual que é o tipo de produto, qual que é a jornada de cliente que você está desenvolvendo, né, mas algumas entregam mais autonomia, mais independência para os times, né, por exemplo, esse de microserviço, você tem muita independência entre um time e outro, você consegue desenhar algo que o impacto de um time construindo um produto, né, ele falhando, tendo alguma falha num outro time, num outro componente, pode ser bem pequeno, mas tem uma complexidade envolvida nisso que não é para a gente desconsiderar. A gente tem que sempre pensar o quanto que eu estou gastando, né, para desenvolver e operar meu produto, e aí tem essas reflexões sobre isso aqui, a arquitetura de software e como que você constrói e depois implanta o seu produto faz uma diferença relevante como que você projetou a sua arquitetura para suportar um modelo bem leve e autônomo. Então a gente vai comentar na sequência sobre algumas implicações disso.